Olá, seja bem-vindo a mais um episódio BelArt Dreams na prática. E hoje estou aqui com o Fernando Sardinha, da Latexco, empresa belga, líder mundial na fabricação de látex para colchões há mais de 60 anos, para falarmos sobre o látex e esse material que é tão precioso e utilizado nos colchões da BelArt Dreams. Boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vindo ao Grupo BelArt. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para passar mais informações aí sobre o látex, né? Fernando, quando nós buscamos um colchão perfeito, nós temos que ficar atentos a algumas particularidades, como as camadas de conforto do colchão, a estrutura e a tecnologia que está por detrás da construção deste produto. E nós sabemos que o látex ele é uma matéria-prima muito importante na composição de um colchão. E eu gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre esse material e de onde vem o látex. Sim, o látex ele é proveniente da seringueira, é uma árvore originária do Brasil e que hoje as maiores plantações estão na Ásia. Então nós extraímos o látex da seringueira, adicionamos alguns componentes para dar padrão de produção e injetamos ar comprimido, que depois, mais adiante, eu vou explicar o porquê. Logo feito isso, nós vertemos isso num moinho de baixa rotação, como se fosse um liquidificador gigante. Isso é batido em baixa rotação e depois é vulcanizado a mais de 100 graus. E depois de ser vulcanizado, nós secamos e lavamos o látex para comercialização. Então é importante saberem que o processo produtivo é completamente diferente do poliuretano, que é uma reação química, né? É muito mais parecido como se fosse fazer um bolo, fazendo uma analogia, né? E Fernando, falando sobre as qualidades e os benefícios também do látex, né? Como ele pode ajudar na qualidade do nosso sono? Sim, bom, a Latexco desde o princípio se associou aos institutos de investigação de sono e de ergonomia, tanto da Europa como dos Estados Unidos, e um dos pilares, um dos principais estudos mostrava que o nosso corpo se mexia de 30 a 60 vezes por noite, e quanto maior a liberdade de movimentação do corpo na superfície, mais o corpo descansa. Então, esse foi um ponto crucial para a entrada do látex na indústria de colchão. Porque o látex era o material mais elástico e mais resistente, né, para suportar o peso do corpo para se movimentar na superfície, né? Ah, que legal! É muito bacana essas informações. E também na relação à posição de dormir. Nós temos um melhor alinhamento da coluna vertebral e também das articulações do corpo. Como é que o látex influencia nesses pontos? Sim, o látex ele se adapta perfeitamente aos contornos do corpo. Ele deixa a coluna vertebral naturalmente alinhada, reta, independente da posição que você está. Além disso, tem um ponto muito importante que ele distribui muito bem o peso do corpo na superfície, minimizando dores em vértebras e articulações, evitando algum tipo de formigamento. Então a ideia é que o corpo tenha uma total liberdade na superfície para se movimentar durante a noite. Isso é essencial para a qualidade do sono, né? Sim, então nós podemos resumir que quanto melhor a distribuição do peso na superfície do colchão, também melhor vai ser a nossa circulação sanguínea e, consequentemente, o corpo vai conseguir um descanso com mais facilidade? Exatamente, ou seja, a combinação desses fatores de você conseguir sempre minimizar dores nas articulações e vértebras e promover a circulação sanguínea, os estudos mostram que o corpo descansa melhor, né? Então isso é muito importante para a qualidade do sono. Então, Fernando, você comentou que o látex ele também oferece um controle térmico que deixa o colchão com uma temperatura sempre mais agradável para dormir, isso tanto no inverno quanto no verão. Sim. O látex ele naturalmente oferece esse controle térmico, né? Os estudos da Latexco mostram, inclusive, que o corpo dorme melhor entre 28 e 30 graus. Então, todos os produtos da Latexco eles são airados. O que quer dizer? Quando nós injetamos ar comprimido no látex, né, nós criamos uma estrutura de células abertas, como se fosse uma colmeia. E esse é o ponto-chave para fazer essa dissipação de calor. Quando o corpo se movimenta na superfície, ele bombeia o calor excessivo por debaixo do corpo,
pela essa estrutura de células abertas. Então ele facilita muito a redução da temperatura excessiva ao dormir, né? Uhum. E esses benefícios são realmente surpreendentes, né? Mas agora falando em termos de qualidade e de durabilidade, qual é a vida útil dessa matéria-prima? Sim, o látex ele tem uma durabilidade de 10 anos, né? E principalmente ele ficou conhecido como durável em razão à sua estrutura. A estrutura molecular do látex, né, da borracha, é que faz a diferença. Ela é uma estrutura diferente do poliuretano, então ela tem uma maior capacidade de resistência, né? E em função disso o látex ficou conhecido no mercado como o material mais durável, né, que existente, né? Uhum. E para quem dormiu já, Fernando, num colchão de látex ou num travesseiro de látex da Bel-Art Dreams, sabe que por sinal ele é maravilhoso. Quem dorme num travesseiro depois dificilmente consegue dormir num travesseiro diferente. É necessário algum cuidado especial? Sim, na verdade, quanto aos colchões, não há nenhum tipo de recomendação, porque eles estão envoltos no tecido, então não há nenhum problema. Agora, nos travesseiros é importante frisar o seguinte, né? Aqui é um exemplo. Os travesseiros da Latex são todos possuem orifícios. Uhum. Então é por isso que a Bel-Art coloca uma capa protetora interna, além da capa externa que sempre vai para lavar. Então essa capa interna é justamente para proteger das pessoas colocarem os dedos nesses orifícios e acabarem danificando o produto, né? Ele foi feito para gerar um conforto excelente, né? Mas não para abrasão, não para ficar agarrando e puxando o látex, né? Uhum. Como algumas crianças podem fazer e tudo mais. Então a gente recomenda que ele sempre fique envolto nessa capa protetora para minimizar problema, né? Ok. Fernando, e você nos explicou de onde vem o látex e também sobre a produção e os seus diversos benefícios que são únicos, né? A Bel-Art utiliza alguns tipos de látex diferentes nos seus colchões, como o látex Flex Cup, que está no colchão Adara. O que você pode nos falar sobre este material? Sim, o Flex Cup, essa é uma excelente amostra, né? É a lâmina, uma das melhores lâminas que a Latexco já produziu. Ele tem quase 8 centímetros de altura e 256 cups, que seriam esses copinhos, por metro quadrado. A ideia dele é fazer um efeito massagem surpreendente, que nenhuma outra lâmina tem, o corpo ao se movimentar aqui na superfície, e a excelente ventilação por canais, que nenhum outro produto gera. Então, essa junção de massagem com uma ventilação extra, né, faz ele ser um produto único, né? Ok. E não é por acaso que o colchão Adara é um dos mais comercializados da marca Dreams. Todos que usam o colchão adoram o conforto e a maciez que ele tem, né? E ao mesmo tempo o suporte também. E agora então nós sabemos o porquê. Fernando, outra placa de látex que nós gostamos muito é a placa do colchão Necar. Ela é uma placa com 15 centímetros e ela tem 3 zonas diferentes de conforto. Então nós gostaríamos também que você nos explicasse um pouco mais sobre essa placa e o diferencial do conforto dela. Sim, bom, essa placa, os colchões da Latex é o carro-chefe da empresa, né? Esses colchões foram desenvolvidos em AutoCAD por engenharia, sempre baseados em estudos de sono, né, e ergonomia. Então foi feito para gerar um maior conforto. E o colchão de vocês tem 3 zonas de conforto, com a lombar reforçada, justamente para fazer com que a coluna vertebral fique naturalmente alinhada, que é um dos pontos chaves para o descanso, né? Então é uma peça excelente aí para melhorar a qualidade do sono das pessoas, né? Ok. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo devem estar adorando todas estas informações. E agora, para explicar para todos, Fernando, nós também trabalhamos com diferentes mantas de látex, com propriedades e também com espessuras diferentes, como a placa de látex gel. Qual é a diferença do gel perante os outros látex que você comentou? Sim, o gel ele foi introduzido para reduzir temperatura, né? E nesse caso, a Latexco introduziu o gel na composição. Ela foi misturado naquele moinho, né? Então o que acontece? Quando o corpo se movimenta na superfície acima, ele bombeia o ar e esse ar, ao passar pelas partículas de gel, gera um frescor maior à pessoa ao dormir.
Então ele gera essa sensação, um maior frescor ao dormir e uma redução de temperatura, né? Então nós podemos dizer que o látex gel ele é um perfeito controlador térmico, isso? Sim. Nós temos também, Fernando, o látex Pulse. O que você destacaria como diferencial neste produto? Sim, o látex Pulse ele é uma evolução do látex tradicional, né? Até então a Latexco usava uma tecnologia que eles otimizaram, que era americana. E em 2012 a Latexco, por ter a liderança no mercado, resolveu otimizar essas características do látex tradicional. Então em 2012 patenteamos a tecnologia e qual é o grande diferencial? Ela optimizou, ela potencializou as características naturais do látex. Então ela é mais elástica, mais resiliente, mais durável, a estrutura molecular é mais homogênea e tudo isso gera um conforto e uma qualidade superior a qualquer outro produto, né? É a nossa Ferrari, que costumamos dizer, né? Que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando sobre a importância de cuidar da saúde, tirando um tempo para fazer esportes e também para se alimentar melhor e ter um estilo de vida mais saudável. E investir em qualidade do sono é um dos principais pilares para uma boa saúde. E quem então quer dormir bem de verdade, precisa experimentar os colchões com látex natural da Belarte Dreams. Fernando, eu quero agradecer muito a sua participação, por compartilhar conosco todas as informações, compartilhar conosco a sua experiência, todo o seu conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? E estamos aí sempre disponíveis para ajudar. Esse foi mais um episódio do programa Belarte Dreams na Prática. Um abraço a todos, até o próximo.